Sejam bem-vindos, saudosos amigos. Em 1962, o futebol mundial viveu uma Copa do Mundo marcada por extremos. Um torneio disputado em um país devastado por um terremoto, com estádios superlotados, jogos violentos, cenas inusitadas e uma decisão histórica. A Copa que consagrou o Brasil como bicampeão mundial transformou Garrincha em herói nacional e terminou com um artilheiro reconhecido 31 anos depois. Hoje vamos relembrar essa saudosa história e contar todos os detalhes para você. Mas antes peço que deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações clicando no sininho. Assim você ficará por dentro de todas as novidades do canal. Então vamos ao que interessa. Para entender a Copa do Mundo de 1962 é preciso começar pelas eliminatórias. Um recorde de 54 países se inscreveu para disputar 14 vagas na fase final do Mundial. O Chile, como país sede, e o Brasil, campeão mundial em 1958, estavam automaticamente classificados. O grupo 1 foi formado por Bélgica, Suécia e Suíça. Suecos e suíços precisaram disputar uma partida extra em Berlim Ocidental para decidir a vaga, e a Suíça levou a melhor. O grupo 2 contava com Bulgária, Finlândia e França. Bulgária e França terminaram empatados em primeiro lugar, e na partida extra os búlgaros garantiram a classificação. Grupo 3, Alemanha Ocidental, Grécia e Irlanda do Norte. Os alemães não tiveram dificuldades e avançaram sem sustos. Grupo 4, Alemanha Oriental, Holanda e Hungria. A Hungria venceu o grupo. Um fato marcante ocorreu na partida entre Holanda e Alemanha Oriental, que acabou cancelada, pois o governo holandês se recusou a conceder vistos de entrada como forma de protesto contra a construção do Muro de Berlim pelos alemães orientais. Grupo 5, Noruega, Turquia e União Soviética. Em um grupo considerado pela imprensa como desequilibrado, os soviéticos venceram todas as partidas e se classificaram com facilidade. Grupo 6, Inglaterra, Luxemburgo e Portugal. A Inglaterra, liderada por Bob Charlton, garantiu sua vaga na Copa. No grupo 7, Itália e Romênia se enfrentariam e o vencedor do confronto jogaria contra o campeão de um subgrupo. A Romênia, enfrentando problemas políticos, desistiu da competição. No subgrupo, Chipre e Israel se enfrentaram e o vencedor encararia a Etiópia. Israel avançou com um empate e uma vitória, além de conquistar 2 vitórias contra a Etiópia. No confronto decisivo contra a Itália, os israelenses foram goleados 2 vezes, e a Azurra garantiu a classificação. Grupo 8, Escócia, Irlanda e Tchecoslováquia. Tchecos e escoceses terminaram empatados em primeiro lugar. Uma partida extra foi disputada em Bruxelas e a Tchecoslováquia ficou com a vaga. Grupo 9, Espanha e País de Gales se enfrentaram. A seleção espanhola, reforçada pelo argentino Di Stéfano, o uruguaio Santa Maria e o húngaro Puskás, levou a melhor sobre os galeses. No subgrupo africano participaram Gana, Marrocos, Nigéria, República Árabe Unida, Sudão e Tunísia. República Árabe Unida e Sudão se recusaram a jogar entre si por questões ideológicas e retiraram suas inscrições. Marrocos eliminou a Tunísia em 3 partidas, enquanto Gana superou a Nigéria. Na final do subgrupo, Marrocos levou a melhor. Na decisão do grupo, 2 vitórias espanholas, 1-0 e 3-2. Mesmo com a classificação, a seleção espanhola deixou o campo vaiada em Madrid. Grupo 10, Iugoslávia e Polônia se enfrentaram, com vitória dos iugoslavos. No subgrupo asiático, a Indonésia desistiu da competição. Japão e Coreia do Sul disputaram a vaga, com 2 vitórias dos coreanos. Na decisão final, a Iugoslávia venceu ambos os jogos e se classificou. Grupo 11, Argentina e Equador. Os argentinos passaram com facilidade. Grupo 12, Bolívia e Uruguai. Após um empate na altitude boliviana e uma vitória por 2-1 em Montevidéu, a Celeste garantiu presença na Copa. Grupo 13, Colômbia e Peru. Com uma vitória simples e um empate, a Colômbia garantiu a vaga no Mundial do Chile. Já o grupo 14 foi o mais confuso de todos. 3 subgrupos da América Central e do Norte foram formados, e os campeões de cada um disputariam um triangular. O vencedor desse triangular enfrentaria o Paraguai. No subgrupo 1, o Canadá desistiu da competição e o México levou a melhor sobre os Estados Unidos. No subgrupo 2 estavam Costa Rica, Guatemala e Honduras. Costa Rica e Honduras terminaram empatados na liderança e no jogo desempate a Costa Rica avançou. No subgrupo 3, as Antilhas Holandesas venceram os 2 jogos sobre a Guiana Holandesa. No triangular, o México levou a melhor e garantiu o direito de enfrentar o Paraguai. Na decisão do grupo, os mexicanos superaram os paraguaios e ficaram com a vaga. Assim, mais uma vez, a Copa do Mundo teria apenas seleções europeias e americanas. O Chile havia sido escolhido como sede em 1956,
Mas em 22 de maio de 1960, apenas 2 anos antes da Copa, o país foi atingido pelo maior terremoto já registrado na história, com magnitude de 9,5. Cidades inteiras foram destruídas, causando mais de 5 mil mortes e deixando cerca de 25% da população nacional desabrigada. Mesmo diante da tragédia, os chilenos responderam com uma frase que se tornaria histórica: porque não temos nada, queremos fazer tudo. Com esforço e muito trabalho, o Chile conseguiu entregar 4 estádios aptos para a Copa do Mundo: Estádio Nacional em Santiago, Sausalito em Vinha del Mar, Municipal de Arique e Municipal de Rancagua. A Copa do Mundo de 1962 manteve o formato tradicional: 16 seleções divididas em 4 grupos, com 4 equipes cada. Todos jogavam entre si dentro do grupo e os 2 melhores avançavam às quartas de final. Os grupos da Copa do Mundo foram sorteados no Hotel Carreira e ficaram assim: Grupo 1, Colômbia e Iugoslávia, União Soviética e Uruguai. Grupo 2, Alemanha Ocidental, Chile, Itália e Suíça. Grupo 3, Brasil, Espanha, México e Tchecoslováquia. E Grupo 4, Argentina, Bulgária, Hungria e Inglaterra. No Grupo 1, União Soviética e Iugoslávia se classificaram sem grandes dificuldades. Na última rodada, soviéticos e uruguaios se enfrentaram diretamente por uma vaga, mas a União Soviética levou a melhor para a tristeza dos bicampeões. O grande destaque do grupo foi um empate histórico entre União Soviética e Colômbia em 4-4, depois de os colombianos terem sofrido 3 gols nos primeiros 11 minutos de jogo. Foi também o único gol olímpico da história das Copas até a gravação deste vídeo, marcado pelo colombiano Marcos Coll contra ninguém menos que o lendário goleiro Lev Yashin, o Aranha Negra. No grupo 2 aconteceu a partida considerada a mais violenta da história das Copas. Chile e Itália protagonizaram a chamada Batalha de Santiago. Em meio a socos, pontapés e um verdadeiro clima de guerra, o Chile venceu por 2-0. O árbitro da partida, o inglês Kenneth Aston, 2 anos depois se tornaria diretor do departamento de arbitragem da FIFA. E esse jogo serviu de inspiração para a criação dos cartões amarelos e vermelho no futebol. Ao final da fase de grupos, a Alemanha Ocidental e os donos da casa avançaram às quartas de final. No grupo 3, o Brasil estreou vencendo o México por 2-0, com gols de Zagallo e Pelé. No outro confronto da primeira rodada, a Tchecoslováquia venceu a Espanha por 1-0. Contra a Tchecoslováquia pela segunda rodada, Pelé arriscou um chute de fora da área com a perna esquerda e acabou sofrendo um estiramento muscular. Com praticamente um jogador a menos, já que não eram permitidas substituições, Pelé permaneceu em campo apenas para fazer número e o Brasil empatou em 0-0. No outro jogo, a Espanha venceu o México por 1-0, embolando o grupo. No dia seguinte, o médico Wilton Gosling atendeu uma multidão de repórteres e deu oficialmente a má notícia: Pelé estava fora da Copa do Mundo. Sem Pelé, o bicampeonato que parecia óbvio passou a ganhar contornos de interrogação. Na última rodada, uma partida decisiva entre Brasil e Espanha definiria a classificação. Quem vencesse avançaria. A novidade no Brasil era Amarildo, substituto de Pelé. Já a Espanha não contava com o astro de Stéfano, substituído por Adelardo, que formaria trio de ataque ao lado de Puskás e Gento. No primeiro tempo, o Brasil sentiu a ausência de Pelé. A Espanha controlou o jogo e abriu o placar aos 35 minutos, com um chute de fora da área de Adelardo. No segundo tempo, os espanhóis continuaram melhores e aos 11 minutos, aconteceu um dos lances mais polêmicos da história das Copas do Mundo. Henrique Collard driblou Nilton Santos e foi derrubado dentro da área. O defensor brasileiro deu um passo para fora da área e o árbitro chileno Sérgio Bustamante marcou falta. Na cobrança, Joaquim Peiró marcou um golaço de bicicleta, mas a jogada foi anulada por Bustamante, que assinalou o jogo perigoso para a revolta dos espanhóis. Aos 25 minutos, Zito roubou a bola, tocou para Zagallo, que cruzou o rasteiro. Amarildo se antecipou ao goleiro e empatou a partida. E aos 38 minutos, Garrincha fez jogada individual pela direita, foi até a linha de fundo e cruzou na cabeça de Amarildo, que virou o jogo. Assim, o Brasil garantiu a classificação para as quartas de final. No outro jogo, a Tchecoslováquia, já classificada com a derrota espanhola, foi surpreendida pelo México, que venceu por 3-1. Pelo equilibrado grupo 4, a Hungria avançou em primeiro, com a Inglaterra ficando com a segunda vaga. Todos os jogos das quartas de final aconteceram no dia 10 de junho, às 15 horas. Em Arica, os anfitriões enfrentaram a União Soviética, então campeã europeia, e surpreenderam ao vencer por 2-1, avançando às semifinais. O estádio, com capacidade para 13 mil espectadores, recebeu um público de 17.268 pessoas. A partida ficou marcada pelas falhas do goleiro Yashin, que contribuiu nos 2 gols chilenos.
Em Santiago, Alemanha Ocidental e Iugoslávia se enfrentaram pelas quartas de final pela terceira Copa consecutiva. Em 1954 e 1958, os alemães haviam levado a melhor. Desta vez, porém, Radakovic marcou aos 41 minutos do segundo tempo e quebrou a escrita. Os iugoslavos estavam nas semifinais. Em Rancagua, a Tchecoslováquia venceu a Hungria por 1-0 e também avançou. Já no Salsalito, Brasil e Inglaterra disputaram a última vaga e foi aí que começou o show de Garrincha na Copa do Mundo. Aos 31 minutos do primeiro tempo, ele abriu o placar de cabeça após escanteio cobrado por Zagallo. 5 minutos depois, a Inglaterra empatou com Hitchens. No segundo tempo, aos 8 minutos, Garrincha cobrou falta com violência e no rebote, Vavá colocou o Brasil novamente em vantagem. Aos 14 minutos, Garrincha marcou mais uma vez, fechando o placar e classificando a seleção para as semifinais. Essa partida também ficou marcada pela invasão de um cãozinho, que chegou a driblar até o próprio Mané Garrincha, sendo capturado por Greaves. Para a tristeza dos chilenos, a tabela apontou Brasil e Chile como adversários nas semifinais. A imprensa local dizia, a final que todos gostariam de ver. As partidas aconteceram no dia 13 de junho, às 15 horas. Tchecoslováquia e Iugoslávia se enfrentaram diante do menor público da Copa, apenas 5.890 pessoas. O motivo foi a transmissão no mesmo horário da partida entre Brasil e Chile pela televisão chilena. Os tchecos venceram por 3-1 e garantiram vaga na final da Copa do Mundo. Já no Estádio Nacional em Santiago, um público de 73.856 pessoas, quase 9.000 acima da capacidade, acompanhou o confronto entre Brasil e Chile. Logo aos 9 minutos, Zagallo cruzou e no bate-rebate a bola sobrou para Garrincha, que acertou uma bomba de esquerda, indefensável para o goleiro Scuti. Aos 32 minutos, Zagallo cobrou escanteio pela esquerda e Garrincha de cabeça ampliou para o Brasil. Aos 42 minutos, Toro descontou para os chilenos em uma belíssima cobrança de falta, levando o estádio à loucura. Mas a empolgação durou pouco. Logo aos 2 minutos do segundo tempo, Garrincha cobrou escanteio e Vavá de cabeça marcou o terceiro gol brasileiro. Aos 17 minutos, Tobar cruzou e a bola bateu no braço de Zósimo. O árbitro marcou o pênalti e Sanches converteu, diminuindo para os anfitriões. Porém, aos 33 minutos, em sua terceira assistência na partida, Zagallo cruzou para Vavá fechar o placar. Aos 38 minutos, Garrincha, segundo suas próprias palavras, deu um pontapézinho de amizade no lateral Eládio Rojas. Pressionado, o árbitro peruano Arturo Yamazaki acabou expulsando o atacante brasileiro. O caso de Garrincha foi analisado pelo Tribunal da FIFA. Segundo o relatório do árbitro, ele não havia visto o pontapé e só tomou conhecimento do lance após ser alertado pelos jogadores chilenos. Diante disso, consultou o assistente uruguaio Esteban Marino, que confirmou a agressão. Marino chegou a ser convocado para depor no tribunal, mas ninguém conseguiu localizá-lo, ele já havia deixado o país. Assim, por falta de provas, Garrincha recebeu apenas uma advertência e foi liberado para disputar a final. No dia 16 de junho, na disputa do terceiro lugar, o Chile venceu a Iugoslávia por 1-0 e uma grande festa tomou conta de Santiago. A grande final foi disputada no dia 17 de junho, também em Santiago. A Tchecoslováquia abriu o placar aos 15 minutos, mas o Pust recebeu um lindo passe e tocou na saída do goleiro Gilmar. O Brasil reagiu rapidamente e empatou apenas 2 minutos depois. Amarildo recebeu um arremesso lateral de Zagallo, passou por 3 adversários e chegou quase à linha de fundo. O goleiro tcheco tentou antecipar o cruzamento, mas Amarildo finalizou quase sem ângulo, marcando o gol. Aos 24 minutos do segundo tempo, Amarildo recebeu pela esquerda, cortou o zagueiro e cruzou na cabeça de Zito, que apenas escorou para o fundo das redes, decretando a virada brasileira. E, aos 33 minutos, Djalma Santos deu um chutão rumo à grande área. O goleiro Chiroif tentou segurar, mas acabou soltando nos pés de Vavá, que só teve o trabalho de empurrar para o gol. Assim, o Brasil conquistava o bicampeonato mundial e coube ao zagueiro Mauro Ramos levantar a taça Jules Rimet. Garrincha e Vavá terminaram como artilheiros da Copa, com 4 gols cada, empatados com Sanches do Chile, Albert da Hungria, Ivanov da União Soviética e Jerkovic da Iugoslávia. 31 anos depois, a FIFA revisou a partida entre Iugoslávia e Colômbia e reconheceu que o terceiro gol iugoslavo, inicialmente anotado na súmula para Galic, havia sido marcado por Jerkovic. Assim, em 1993, Dražan Jerkovic passou a ser reconhecido como artilheiro isolado da Copa do Mundo de 1962. Já Esteban Marino, bandeirinha que desapareceu antes do julgamento, reapareceu um mês após o término da Copa, contratado pela Federação Paulista de Futebol, então presidida por João Mendonça Falcão, que havia acompanhado a seleção no Chile.
Com isso, surgiram comentários de que o sumiço providencial e a súbita viagem de Marino teriam sido patrocinados pela CBD. Sem Pelé, Garrincha foi o grande nome daquela Copa do Mundo. Para se ter uma ideia, após o Mundial, seu reserva imediato na seleção Jair da Costa, então jogador da Portuguesa, foi vendido para a Inter de Milão simplesmente por ser o substituto de Garrincha. Já o cachorrinho que invadiu o gramado acabou sendo adotado por Garrincha, que o trouxe para o Brasil e o batizou de Bi, em homenagem ao título. E aí, você gostou dessa saudosa história? Então não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e clicar no sininho de notificações. Assim você ficará por dentro de todas as novidades do canal. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, falar de futebol é sempre legal. E você, gostaria de saber sobre algum outro assunto do mundo do futebol? Deixe sua sugestão nos comentários. Em breve o próximo vídeo poderá ser a sua sugestão. Muito obrigado por assistir, um abraço e até a próxima!